Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia do IFRO, Instituto Federal de Rondônia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta é a nossa terceira aula da disciplina de TCC1, Trabalho de Conclusão 1. Eu sou o professor Cari Falcão e nós vamos hoje, a partir desta aula, que vai ficar disponível nas nossas plataformas, nós vamos trabalhar com pesquisa em educação e especificamente em tema e delimitação do tema. Nós vamos começar ao detalhamento dos elementos textuais, dos elementos pré-textuais, nós vamos começar o detalhamento da atividade de produção de texto científico. Então, vamos começar pegando alguns conceitos de pesquisa apresentados assim por alguns pesquisadores. Vamos pegar o confronto da realidade e do desejo que a Miriam Goldberg fala sobre o seu conceito de pesquisa. Ela apresenta assim uma questão muito prática, que é o confronto. Então, o confronto, ele faz com que você pegue o desejo e a realidade, aquilo que você deseja e aquilo que tem de real, e você comece a trazer fatos como a curiosidade, vai passando pela criatividade, pela disciplina e pela paixão. Então, veja lá, coloquem lá. Vamos pegar aqui o conceito dela no que ela diz. Ela diz assim, curiosidade, criatividade, disciplina e especialmente a paixão são algumas experiências para o desenvolvimento de um trabalho criterioso, baseado aonde que eu falei? No confronto. Baseado no confronto entre o desejo e a realidade. Então, esse é o que eu queria e esse é o que nós temos. Então, é muito interessante esse conceito da Miriam Goldberg, porém a gente tem também outros autores que apresentam a pesquisa como o andar, que a pesquisa ela tem um método que faz com que você ande no caminho das pedras da pesquisa. Coloca lá para nós vermos como é que foi colocado nesse slide. A metodologia tem como função mostrar a você como andar no caminho das pedras. Ajuda a refletir, investigar um novo olhar sobre o mundo, que vai ser a continuação do que a Miriam Goldberg apresenta. O olhar curioso, o olhar indagador e o olhar criativo. Então, aí a gente começa a compreender o conceito de pesquisa. O nosso conceito de pesquisa é este enfrentamento entre a curiosidade, a indagação e a criatividade. Vamos pegar Gil. Ele diz que a pesquisa tem um caráter pragmático, pois é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O Gil, nesse conceito, ele é bem mais objetivo, ele é bem mais voltado para a questão do método. Ele apresenta aqui que o conceito de pesquisa é a sistematização do desenvolvimento de um determinado método. Quanto lá nós tínhamos o caminho das pedras, o Gil se detém especificamente a sistematização da apresentação do caminho dessas pedras. Tá? O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas.
para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Então, mais uma vez é apresentado aqui que os procedimentos científicos, o emprego dos procedimentos científicos é que vão apresentar as respostas. A pesquisa é um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um problema que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para como solucioná-lo. Então, vamos pensar a respeito da pesquisa a partir de dois aspectos. A pesquisa inicial, onde quando nós nos deparamos com um momento de iniciar uma pesquisa, e a apresentação dos resultados. Então, nós temos dois momentos específicos. Hoje nós vamos nos detalhar a esse momento inicial, que é uma das tarefas que não é muito fácil, que é o tema da pesquisa. Então, vamos ver o que nós temos aqui para apresentar para vocês. O primeiro aspecto é escolher o tema. Não é uma tarefa fácil. O cientista inicia o processo de pesquisa pela escolha do tema, que por si só não constitui um problema de pesquisa. O tema, ele é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. A sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e tendência de quem irá elaborar a pesquisa. Ao formular as perguntas sobre o tema, provoca-se uma problematização. Assim, do tema de pesquisa procede o problema a ser investigado. Então, quando nós escolhemos, quando nós elegemos o tema da pesquisa, nós temos aí 3 situações a fazer. A escolha desse tema, que vai estar pautado a partir de experiências, como eu já falei na aula anterior, a partir da nossa relação com esse tema a ser escolhido. Nós vamos ter que pensar, no segundo momento, numa delimitação desse tema, e a partir deste tema nós vamos formular algumas perguntas, que é aquilo que a Miriam Goldberg apresenta no seu conceito de pesquisa, que é a indagação, que é a curiosidade, que é o enfrentamento. Então, eu tenho o meu tema, eu vou precisar delimitar esse tema e eu vou precisar fazer questionamentos. Eu vou ter que proceder na elaboração de algumas perguntas que eu preciso saber, de alguns resultados, de algumas propostas, de alguns procedimentos finais que eu vou precisar saber a respeito desse tema. Então vamos lá para conhecer sobre o aspecto do tema da pesquisa. Que critério deve ser elaborado no momento de seleção? Primeiro critério é se esse tema tem relação com a minha vida profissional. Nós estamos fazendo aqui um curso de pedagogia, um curso que estuda sobre a ciência da educação, que apresenta a educação como ciência. E dentro da ciência da educação nós temos várias áreas, vários aspectos a serem trabalhados. Nós temos a educação infantil, nós temos o currículo nas escolas, nós temos a educação escolar e a educação, nós temos alguns aspectos ligados à educação e à educação escolar, a escolarização, né, o processo de escolarização, nós temos a criança, como a criança se desenvolve, nós temos os aspectos da psicologia da educação, nós temos aspectos da filosofia da educação, nós temos aspectos metodológicos, nós temos aspectos do currículo, nós temos aspectos da avaliação, nós temos aspectos de políticas públicas em educação. Então aí vai se abrindo um enorme leque, né? Esse leque ele vai se abrindo a partir do nosso envolvimento com as atividades acadêmicas e também, como eu já falei inicialmente, com um projeto de iniciação científica.
né? O quanto que o projeto de iniciação científica ele é importante nesse processo de construção e de escolha desse tema. Um outro critério também abordado é o contato com os especialistas, o contato que nós temos com os nossos professores, né? Com isso nós vamos descobrir se existe uma bibliografia, né? Se já existem obras voltadas para essa temática, né? A afinidade com esse tema, qual é o interesse que eu tenho em discutir e abordar sobre esse tema, né? Vai também uma coisa muito importante que já foi apresentada pela autora anterior, que é sobre a questão da criatividade. É importante que, a partir da escolha desse tema, eu vou desenvolver o meu aspecto da criatividade. Eu vou ter que criar uma série de procedimentos metodológicos que vão contribuir para chegar nesses resultados. Eu vou criar... Primeiro momento eu vou ter que formular questionamentos a respeito deste tema, para que surja a partir daí o meu problema. Outra relação com esse tema é os benefícios que serão coletados ao final da pesquisa e também a minha disponibilidade de tempo que eu vou ter com esse tema. Por exemplo, nas aulas mais adiante, nós vamos estudar sobre metodologia, sobre tipos de pesquisa, então aí vai facilitar a nossa compreensão também com relação à minha disponibilidade com esse tema. Muitas vezes a minha relação ela está muito próxima com esse tema, então eu vou ter uma disponibilidade porque eu já tenho uma identidade, eu já estou ali familiarizado com esse tema, né? Mas eu também preciso perceber qual é o meu tempo disponível para essa pesquisa. Geralmente, quando você está fazendo uma pesquisa e que você vai apresentar a sua pesquisa para um programa de pós-graduação, quer seja no mestrado, quer seja no doutorado, uma das questões que é muito levantada na banca de avaliação são essas questões, né? Eles querem fazer uma relação entre você enquanto pesquisador, você enquanto aluno de um programa de pós-graduação ou agora mesmo de graduação, com esse tema, quer saber se você tem tempo disponível para desenvolver. E muitas vezes até existe uma questão aqui que não foi colocada, a questão de recursos, né? Você dispõe de recursos para desenvolver, né? Você vai precisar fazer uma pesquisa que você vai precisar em algumas comunidades distantes. Como é que está o teu recurso em relação a isso? Ou já existe uma instituição que vai financiar, que vai apresentar bolsas, vai apresentar... Então, isso tudo está ligado ao aspecto do tema. Aí a gente vai partir para o segundo momento, que é a delimitação do tema, né? Então, delimitar o tema, a gente já entende pelo fato do recorte. Eu vou estabelecer limites. Vocês viram aqui que eu falei da educação enquanto ciência, eu falei ciência da educação. A pedagogia é o curso que estuda sobre a ciência da educação. Então, a ciência da educação eu apresentei uma série de outros recortes, né? Na realidade, eu não fiz nem recortes, eu abri um leque de discussões dentro dessa ciência da educação. Então, a partir deste tema, eu posso entrar em um outro... Na delimitação desse tema, eu vou fazer um recorte. Eu abri aqui educação e eu fui lá para a educação ambiental, né? Eu abri o leque. Eu tenho educação, mas eu vou lá para a educação infantil. Eu estou na educação, mas eu vou lá para a docência, eu vou lá para o currículo, eu vou lá para os aspectos da avaliação, eu vou lá para as políticas de avaliação, eu vou para a avaliação institucional, eu vou para a avaliação interna. Então, a própria avaliação já vai abrindo outras delimitações, vai me dando outros limites. Então, a delimitação do tema trata-se da ênfase escolhida dentro de um assunto mais amplo. É como o abrir de um guarda-chuva, né? É o abrir de um guarda-chuva. À medida que eu abro aquele guarda-chuva, né, ele vai tendo vários aspectos, e cada um contribuindo
com os outros. Delimitar significa estabelecer limites. Geralmente, os prazos para execução do projeto e dos recursos disponíveis são determinantes. Vamos lá para a delimitação. A palavra de ordem do universo acadêmico vai ser essa delimitação, para que o trabalho não fique amplo, né? Não posso apresentar um trabalho muito amplo com todos os aspectos. Eu não vou ter espaço dentro da academia para fazer esse trabalho e eu também não vou ter recursos humanos, né, para estar desenvolvendo um trabalho com todo esse campo. Então eu vou começar a delimitar. Eu vou fazer uma delimitação geográfica, eu vou fazer uma delimitação de aspecto político, eu vou fazer uma delimitação de aspecto metodológico. Então são várias delimitações que eu posso fazer. Nada mais é do que uma forma mais simples de falar o seguinte: especifique. Né? A palavra especificar, né, está ligada a delimitar. Então, especifique o que é que você quer. Recorte, dê limites a isso. Vamos lá para um exemplo dessa delimitação, que eu até já fiz aqui, mas aí eu vou apresentar dentro desse slide. Ali a gente tem um tema saúde, e aí o tema saúde a gente delimitou para alguns aspectos. Saúde da mulher, saúde do homem, obesidade infantil. E ali dentro olha, eu vou delimitar mais ainda, especifique, eu vou utilizar a fala, né? Então, eu tenho saúde da mulher, mas eu tenho saúde da mulher ribeirinho. Eu tenho saúde da mulher negra. Eu tenho saúde do homem entre 40 a 60 anos de idade. Saúde do homem adolescente. Saúde do homem na idade infantil. Obesidade infantil, né? Vamos pegar o aspecto geográfico. Em Porto Velho, né? Aí vamos delimitando, vamos aprender a fazer essa delimitação para ficar bem mais prático aqui nessa atividade, né? A obesidade infantil nas escolas municipais de Porto Velho. Quer dizer, eu já fui delimitando saúde, obesidade infantil, aonde? Nas escolas de Porto Velho. E que escolas? Escolas municipais. Então eu fui fazendo toda uma delimitação para o tema ficar mais específico e o resultado, bem mais tarde, ele pode ser confrontado. Olha, em Porto Velho, a obesidade infantil nas escolas municipais tem apresentado esses resultados. Então, um outro pesquisador que for desenvolver essa atividade, vamos dar um exemplo aqui, lá em Goiânia, no estado do Goiás, ele for fazer essa pesquisa, e ele pode utilizar esse mesmo recorte, né? Escolas municipais, em obesidade infantil de crianças de 4 a 12 anos, entende? Aí você vai apresentar um quadro com os resultados. Crianças de 4 a 5 anos, os seguintes resultados. Então ele pode também confrontar. Então é por isso que a gente trabalha dentro da delimitação, e a delimitação ela é muito importante dentro da pesquisa. Vamos continuar. Aqui eu já falei de alguns aspectos da delimitação, o aspecto temporal, né? Eu posso também dizer quanto tempo eu vou estar fazendo esta coleta. Vou delimitar, né? O período, né, será de 2020 a 2021. Espacial, o Gil diz assim, quer limitar a sua pesquisa a um local. Nós já fizemos isso aqui nos exemplos anteriores, onde o seu objeto de estudo está inserido. É necessário para você delimitar o seu tema de maneira bem mais fácil. Tá? Então eu delimitei a obesidade infantil nas escolas municipais, né? Eu posso pegar anos escolares para delimitar de modo temporal, posso. Né? Posso pegar com crianças do 2º ano do ensino fundamental, né? Eu posso também fazer isso. Tornaremos o exemplo aqui, ele cria um exemplo, limitar uma região, uma cidade, um estado, avaliar prontuários de exames preventivos das mulheres sobre aquele espaço geográfico. Também ele delimita
com alguns minutos, por parâmetros de referências específicos, né? Se o seu projeto é um TCC relacionado a uma hipótese de aumento de algumas doenças que afetam a saúde do sistema reprodutor feminino, você tem a certeza que irá delimitar o tema assim bem mais rápido, assim como a gente fez aqui com a obesidade infantil. Então ficou bem mais fácil da gente delimitando. A partir do momento que nós vamos pegando o nosso tema e a gente vai estabelecendo as nossas curiosidades e delimitando, o trabalho ele vai ficando cada vez mais fácil. Então, essa aula ela é muito importante para a elaboração do trabalho atividade de percurso 2, porque na atividade de percurso 2 eu vou pedir especificamente para que vocês apresentem um tema. Vocês vão fazer essa atividade na atividade de percurso 2. Apresentem um tema, faça a delimitação do tema e à medida que vocês vão delimitando esse tema mais ainda, né? Vão delimitando o espaço, vão delimitando o tempo, vão delimitando os momentos. Então, esse trabalho, essa aula, ela vai facilitar no processo de elaboração da atividade de percurso 2. Então, muito obrigado por terem participado e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.